Vamos lá! Hoje eu quero falar com você que quer ficar uma magra Pro Max e não sabe muito bem o que usar de pré-treino. Então, nesse vídeo aqui, você vai descobrir alguns pré-treinos, você vai descobrir o que é ser uma magra Pro Max, você vai descobrir também uma referência de treinamento que eu gosto de trabalhar com as minhas pacientes que já estão indo para esse caminho. Vale um destaque que nem todas já chegam numa magra Pro Max, né? Que já chegam com esse corpo. Então, por vezes, a gente tem que desenvolver. Então você vai aprender o passo a passo e, além disso, esse pré-treino, tá bom? Se você ainda não me conhece, eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos, estou aqui quase todos os dias conversando com você sobre esse aspecto do mundo fitness feminino e já deixa aquele like da confiança. Você que já está aqui mais tempo, já sabe, já deixou o seu like, com certeza, que é aquele que você deixa no começo do vídeo. E beleza, deixou na confiança para não esquecer até o final do vídeo lá. Pô, Dani, não fez sentido para mim, não gostei, você pode tirar, sem problema nenhum. E no decorrer desse vídeo, aonde você sentir mais, tipo, pô, Dani, aqui fez sentido para mim, por favor, considere se inscrever aí no canal, tá certo? Vamos por partes? Primeiro a gente precisa entender o que é uma magra Pro Max, né? Claro que não tem termo na literatura científica falando, pô, uma magra Pro Max. Mas o que eu vejo na internet e consigo entender é o seguinte, é aquela pessoa que ela já é um pouco mais magra, aquela mulher que é um pouco mais magra, e que ela consegue ter um físico um pouco mais definido, talvez um pouquinho mais de massa muscular. Se a gente fosse trazendo uma conjectura aqui só para entender, então você tem aquele shape slim, que é uma magrinha que não tem tanta densidade muscular, às vezes ela até tem um pouquinho de definição, mas ainda não chega num aspecto mais hard, né? Aí tem um intervalo ali, que seria a próxima, já seria essa magra Pro Max, com um pouquinho mais de massa muscular, um pouquinho mais de definição, percentual de gordura bem lá embaixo. E aí a gente tem o shape cavalona, por exemplo, que é um shape mais volumoso. Beleza. Por que é importante a gente identificar isso? Porque a grande maioria das mulheres, como eu falei, não chega no consultório já com um shape avançado. Por quê? Para você ter um físico magra Pro Max já é um shape mais avançado, né? Então ela vai chegar com um percentual de gordura um pouco mais alto. E quando ela chega com esse percentual de gordura um pouco mais alto, a gente precisa, de primeira mão, baixar esse percentual de gordura. Então é muito importante entender em que ponto você está. Às vezes você tem um shape mais slim, tem aquele shape mais magrinho, então fica um pouco mais fácil porque você tem que desenvolver massa muscular. Mais fácil assim, né? Você já eliminou a fase da redução do percentual de gordura. Às vezes a mulher tem que reduzir o percentual de gordura para depois trabalhar o desenvolvimento de massa muscular. E é um ponto muito interessante quando a gente entra nesse assunto e fala sobre a questão de pré-treino. Porque muitas vezes você acha que vai usar um pré-treino e vai atuar com ele diretamente no treinamento, né? E de fato isso acontece, mas o que eu quero dizer é assim, vai aumentar mais a minha intensidade no treino, eu vou ficar mais disposta para ir treinar. E nem sempre. Quer ver um exemplo? Sexta-feira estava atendendo um casal de pacientes e eu percebi que o rapaz queria um pré-treino para trazer aquela sensação de, nossa, eu preciso ir para academia para treinar. Logo, a mulher também falou para mim assim, eu tô muito indisposta, eu quero chegar lá e tipo, como se fosse obrigação do pré-treino te dar disposição. Na verdade, não. Então, se a gente fosse começar pelo primeiro princípio ativo dos pré-treinos, geralmente é a cafeína, certo? A cafeína, para algumas pessoas, vai dar essa inibição de fadiga, tipo, a pessoa vai se sentir menos cansada, e aí por diversos e N fatores fisiológicos ali, e aí ela vai ter aquela capacidade de ir para o treino com mais disposição. Mas isso não funciona com todo mundo. Tem pessoas que têm menos sensibilidade, tem pessoas que têm mais sensibilidade. Vou dar um exemplo prático. Quanto mais café você vai tomando durante o seu dia, ou às vezes quanto mais você já está acostumada com o seu pré-treino que tem uma dose alta de cafeína, mais você vai precisar, porque você vai criando uma certa resistência a isso, mais você vai precisar daquela dosagem. Você vai ver que a pessoa, começava a tomar com meia dose, aí passa uma dose, aí passa 2 doses, agora toma uma dose logo de manhã, daí de tarde, quando for treinar, toma outra dose. Então a pessoa vai criando uma certa resistência e vai aumentando suas doses. Beleza, na questão do pré-treino,
e de cafeína e essa questão de disposição, nem sempre é a função do pré-treino trazer essa motivação. A motivação ela tem que estar na sua cabeça, tá? Você tem que ter vontade de treinar independente do pré-treino. Claro que quando você associa um bom pré-treino, você vai ter mais energia para treinar, só que a gente pode trabalhar com outras circunstâncias também. Por exemplo, a maioria dos pré-treinos você vai ver que tem beta-alanina, alguns têm bicarbonato de sódio e a gente vai por partes aqui. Primeiro na questão da beta-alanina. A beta-alanina e o bicarbonato de sódio têm efeitos similares, assim, né? Não agem por vias diferentes, mas a função deles, diferente de uma cafeína que seria diminuir a tua percepção de fadiga, a função da beta-alanina e do bicarbonato de sódio é diminuir a sua dor. Então, quando você está treinando, você, por vezes, não está tão disposta, mas começou a aquecer, veio aquela adrenalina do treino, aí você começou a treinar. Tem esse limitador que, pô, estou treinando, de repente começa a arder demais ali. Pô, tá treinando, aquela dor, tá queimando, aí você para. A função da beta-alanina e do bicarbonato de sódio é fazer com que diminua essa dor e faça com que você consiga ultrapassar ali 2, 3 repetições a mais. Dani, isso é importante? Isso é importantíssimo. Porque quando a gente fala de treino, eu preciso que você vá lá e chegue o mais próximo da sua falha possível. Preciso falhar em todas as séries? Não. Mas quanto mais próximo você chegar, melhor é. Em tese, ali, as 5 últimas repetições, trazendo mais próximo da falha, que é o interessante. Aí vamos só supor, você começou a arder o teu movimento, putz, eu vou parar, não aguento mais nenhuma. Se você conseguisse fazer 2 a mais, fica mais próximo da falha, contudo, você pode sinalizar mais a hipertrofia. Claro que aí tem uma questão do teu consumo proteico, do balanço nitrogenado positivo, aí tem outras funções ali. E aí, entre os dois, beta-alanina e bicarbonato de sódio, o que a gente... Eu não lembro se é bicarbonato ou bicarbonato. Bicarbonato, enfim, aí a pronúncia fica a critério de vocês depois. Aí beleza, aí vocês deixam no comentário aí, sem problema nenhum. O bicarbonato, ele tem uma função de você mais aguda, tá? Só que ele pode trazer alguns colaterais. Normalmente, mais um arroto, sabe? Vamos falar o termo técnico, a eructação, né? Você fica aquele desconforto, às vezes uma queimaçãozinha no estômago, pode dar um distúrbio gástrico ali, no intestino, aí a pessoa pode vir a dar piriri, né? Mas é um excelente suplemento que dá para você usar com toda certeza. Como é que eu uso com os meus pacientes? Então, por exemplo, a gente tem pacientes que podem se beneficiar, como da própria natação, que é um esporte que eu pratico, do próprio jiu-jitsu, só que a gente não tem muita segurança do que pode acontecer num futuro, assim, com esse suplemento de uso crônico, porque ele tem muito sódio. Então a gente não sabe o que pode acontecer. O que eu uso com ele? Mas, de qualquer forma, um suplemento super seguro, nível A, de evidência. Aí, beleza, como é que eu uso essa suplementação, né? Eu geralmente uso para as mulheres que querem ter um desenvolvimento muscular, quando nós vamos usar, nos treinos de maior intensidade. Então ele é mais pontual. Vamos só supor assim, eu quero desenvolver o glúteo da mulher. É um treino de glúteo mais intenso, é um treino de glúteo que eu vou colocar mais potencial naquele treino. Aí eu vou usar o bicarbonato de sódio com ela, mas nos outros dias não, até para ela não ficar resistente àquele suplemento também. Diferente da beta-alanina. A beta-alanina a gente precisa de um tempo maior de consumo, 10, 12 semanas, 18 semanas, 1 ano. Então, aí esse sim tem que tomar todos os dias, né, para ter o efeito dele a longo prazo, que também ele é muito interessante, essa é a beta-alanina, tá? Só que ele tem outro tipo de colateral, que esse eu vejo que incomoda as mulheres, diferente dos homens. Ele tem um efeito de parestesia, então você toma e fica coçando, aquela coceira. Para o homem, ele sente que, bateu o pré-treino. Para a mulher, ela fica desconfortável. Claro que isso é muito relativo de paciente para paciente. Nesse caso aqui, aí a gente fraciona a dose. A média de dosagem ali vai ser 2, 3 gramas, talvez um pouquinho mais.
Se a paciente ali com 2 gramas já sentiu desconforto, fracione 1 grama em cada de manhã e de tarde, ou às vezes, pô, vou colocar um pouquinho mais, coloco 1 grama na manhã, no meio-dia e à noite. Mas isso também é se você sentiu o desconforto. Pô, Dani, eu não sinto nada, eu vou lá e tá tudo certo, pra mim é até legal, eu sinto que dá um barato para treinar, que é gostoso, eu gosto, por exemplo, beleza, sem problema nenhum. Inclusive, para aquele casal que eu estava comentando, eu percebi que o homem tinha uma certa resistência à cafeína, e ele tomava cafeína, tipo, brincou, eu tomo energético para dormir, tal, tal, tal. Mas o que ele queria sentir era essa costeira, essa parestesia, essa sensação que bateu. Então daí eu nem cheguei a prescrever uma cafeína para ele, mas sim diretamente a betalanina. Por quê? Porque ele treina à noite, aí entra outro problema da cafeína, né? Muitos pacientes relatam tomar cafeína e, Dani, eu não sinto problema nenhum, eu durmo tranquilo. Às vezes você não tem problema na indução do sono, mas certamente pode ter uma perturbação desse sono. Então você tem mais micros acordares durante a noite com mais dificuldade de entrar no sono REM, com mais dificuldade de entrar nesse sono mais profundo e ter uma recuperação plena. Então, beleza, eu durmo e tal, mas no outro dia, 10 horas da manhã, você já tá pipocando, já tá, putz, cara, já tô meio cansado. Normalmente é por ter uma má noite de sono. Mas eu dormi 7 horas, dormi 6 horas, dormi 8 horas, mas claro, aí você ficou com o sono perturbado. Inclusive, só o fato de você treinar à noite, por exemplo, à noite a tendência é que você já diminua a sua temperatura corporal. Justamente para já ir relaxando. Você acorda com uma temperatura corporal mais baixa, aí você vai subindo ao longo do dia e no final do dia você tende a diminuir essa temperatura corporal para poder dormir melhor, para poder relaxar, para o teu corpo entrar em estado de repouso. Então só o treino já pode elevar essa temperatura corporal, já pode aumentar a sua adrenalina, já pode aumentar essa atividade neurológica, fazendo com que já atrapalhe o seu sono. Eu vou dar um exemplo em mim. Então quando eu vou treinar jiu-jitsu, inclusive, se você olhar aqui, ó, tá machucadinho, porque eu acabei de sair do treino e tomei uma pancada ali, então não ligue, tá certo? Mas à noite eu vou treinar jiu-jitsu, normalmente na sexta-feira à noite, a gente chama de sparring, né? A gente chama que é só rola. Então, é um treino que não tem paradas para prescrição técnica, mas a gente aplica tudo o que a gente aprendeu durante a semana. Então, é pancadaria total. Nesse dia, para eu dormir de noite, meu Deus do céu. Então, para você ver até a influência do seu treino junto com o seu sono. Se a pessoa me relata dificuldade para dormir, eu já evitaria treinos com muita intensidade no período da noite, eu já evitaria o pré-treino à noite. Nesse caso, tomaria esse pré-treino bem antes. Então, por exemplo, a pessoa vai treinar 7 horas, se eu fosse usar algum composto com cafeína, eu iria e tomaria lá por umas 2 horas da tarde, meio-dia, para deixar distante da noite de sono. Só que se a pessoa for muito sensível, ela já vai ter uma boa atividade. Até tem outro pré-treino, mas daí eu gosto de mandar manipular, mas você pode encontrar em lojas de suplemento, que é aquele com mais efeitos de chás e termogênicos daí. Então, por exemplo, quando eu vou prescrever um manipulado para o paciente, eu acabo colocando extrato de chá verde, capsaicina, capsiate, que são extratos da pimenta, e isso faz com que aumente a temperatura corporal, mas que não tenha aquele, se a pessoa for sensível à cafeína, que não atrapalhe ela para dormir, pelo menos só aumenta a temperatura corporal. Mas como eu falei, isso vai de paciente para paciente. Bem, então nós conversamos sobre a cafeína, conversamos sobre a betalanina, conversamos sobre o bicarbonato de sódio e aí tem os nitratos. Os mais comuns, e o que seria esse nitrato? Qual seria essa função desses nitratos? É fazer com que você tenha uma vasodilatação. Mas um grande erro desses pacientes é acreditar que a vasodilatação, inclusive da Magra Pro Max, é acreditar que, então eu vou ficar com mais veias, vou ficar com mais dilatado e tal, e eu não quero esse aspecto. Não. Se vende de forma comercial, a vasodilatação é a pessoa com o braço todo dilatado, assim e tal. Na verdade, não. Se o percentual de gordura estiver extremamente baixo, pode ser que aumente essa vasodilatação, vamos dizer assim, estética, né? Mas o fato é que se você tem uma maior vasodilatação, você tem maior fluxo de nutrientes entrando lá nesses grupos musculares, fazendo com que você tenha melhor oxigenação, o que pode aumentar
o seu potencial de treinamento também, cara. Veja como é importante. Aí nós temos a arginina. Só que, particularmente falando, eu não gosto muito de prescrever arginina no paciente, porque ela tem muita conexão, vamos dizer assim, ela tem muita interação com os enterócitos e também com os hepatócitos. Ou seja, parte do que você toma, se não quase a sua totalidade, vai ficar nessas células ali e acaba que você não tem o benefício desejado. Então, normalmente, a galera acaba usando citrulina, que tem um efeito semelhante, que é um precursor, inclusive, só que consegue passar por essas células, fazendo com que você tenha esses benefícios. E olha só que interessante, o que é rico, nesse caso, em citrulina? Vegetais verde escuro e também beterraba, que também ali seria colocar o composto de nitrato. Eu, particularmente, nunca usei, mas é por um gosto pessoal, tipo, vai tomar suco de beterraba. Eu acho que é excelente, mas a aderência ao plano é muito baixa. Uma que a pessoa vai treinar até fazer o suco, voltar para casa, se fizer depois e tomar depois, não sabe se vai ficar gostoso, acho que tem baixa aderência. Mas, de certa forma, é um suplemento que você poderia usar de forma natural, como eu falei aqui, um suco de beterraba ali, 300 gramas de beterraba, aí você vê ali a quantidade de água para não ficar com uma espessura muito densa ou muito rala, aí vai do teu gosto pessoal, mas 300 gramas de beterraba, você joga um gengibre junto, por exemplo, já aumenta um pouquinho a sua termogênese. Então, nesse caso, funciona muito bem. Eu só não sei como é que seria a aderência, mas dá para você fazer hoje. Por exemplo, agora. Pô, Denis, vou treinar agora, faz um sucão de beterraba aí, depois você me fala como é que foi. Já vi vários experimentos também, e essa galera diz funcionar muito bem, que é quando você faz um suco de beterraba e mistura ali com bicarbonato de sódio, porque aí você tem o efeito da vasodilatação, bem como você também tem o efeito dessa diminuição da percepção de dor por conta do bicarbonato de sódio. Se você for fazer aí, depois você volta aqui nos comentários e me fala como é que foi. Aí beleza, nesse caso aqui a gente estruturou uma base de pré-treino, que são os pré-treinos que eu mais gosto de usar, né? Então a cafeína, quando tem o seu uso de forma correta, nós também temos a betalanina, o bicarbonato de sódio, temos o nitrato, teria a creatina também, só que a creatina ela não entra bem como um pré-treino. Normalmente é difícil você ver um pré-treino, né, o suplementinho assim, inclusive se você for comprar algum suplemento lá da Growth Supplements, que é uma marca extremamente consolidada, anos no mercado, aí 17, 18 anos no mercado, que passa e aprova assim, todos os laudos que já se foi feito e tal, pô, excelente, usa lá o cupom NutriDani. Você chegar e pegar o suplemento com creatina, não tem, por isso que eu não cheguei a falar da creatina. Geralmente a galera toma separado, mas ela é um excelente agente potencial para melhora do seu treino. Veja, então nós conversamos aqui sobre o que seria uma Magra Pro Max, aí você entendeu aqui a sua suplementação e você precisa entender agora que, você entendeu que, às vezes está com percentual de gordura muito alto, percentual de gordura baixo, tem que formar esse físico. E a formação desse físico, se você for olhar para uma Magra Pro Max, por vezes vai ser uma mulher mais magra, só que ela tem um pouco mais de definição. E, beleza, eu só vou reduzir o percentual de gordura? Se você for só trabalhar com o seu percentual de gordura, você vai ver que provavelmente você vai cair num shape mais slim. Tá, eu preciso deixar claro que isso daqui é normalmente a mulher que já tem uma característica genética, porque senão às vezes você já tem lá seus 50 anos, tá com percentual de gordura extremamente alto, nunca foi definida, aí agora acha que vai acontecer? Calma, bebê. Calma, não é bem por aí as coisas, tá? Então a gente está falando de uma mulher que já tem essa propensão. Existe. Se você entrar exatamente hoje no meu Instagram, você vai ver lá a Paula, uma paciente 40 a mais, 2 filhos e tal, um físico lindo, extremamente magra Pro Max. Então existe, mas tem que ter essa percepção geral. Você vai ter que compor esse físico. Se você ficar só batendo no percentual de gordura mais para baixo, se você já for mais para magro, você vai cair no shape slim, não para magra Pro Max. Então a intensidade desse treino e também a intenção desse treino é muito importante. Não tem como a gente conversar sobre suplementação, que tudo isso daqui é para melhorar o seu treino, e não falar sobre o treinamento.
Normalmente, o que eu faço com a minha paciente, ela entrou na consultoria online. Inclusive, se quiser consultoria online, tem o link na descrição aqui. Beleza, você tem aqui a paciente, me mandou foto, aí você vai olhar, pô, o quadril é mais largo, o glúteo já tem um pouco mais de densidade muscular, não, pô, o glúteo ainda tem muito acúmulo de gordura, como é que tá a coxa, como é que tá os membros superiores, beleza. Supondo que tá tudo certinho, o próximo ponto que eu vou fazer é chegar lá nessa mulher e, pô, o glúteo dela tá mais, tá um pouco para trás, né? O glúteo dela tá, tipo, em relação à coxa, tá menor, então vamos tentar trabalhar a prioridade nesse glúteo. Pô, ela já tem uma densidade no abdômen, já chega a aparecer uma marcaçãozinha ali, mas ele está muito hipertrofiado. Então vamos trocar esse abdominal para fazer mais exercícios de prancha e vácuo para essa cintura tender a ficar um pouquinho mais fina. Pô, ela tá legal ali, já parece uma certa definição na coxa, ela já tem uma certa densidade no glúteo, mas está acumulando muita gordura no tríceps e nas costas. Então a prioridade desse treinamento vai ser para essa região, entende? Então não tem uma receita de bolo, acho que nunca haverá uma receita de bolo, afinal a gente está falando para pessoas de forma individual. Mas eu consigo entender que, opa, essa paciente eu preciso caminhar por aqui, dar esse tipo de prioridade, vai ajustando, melhorou uma coisa, agora outra coisa precisa ser ajustado, e é um trabalho a longo prazo. Não existe um projeto que, Dani, vai ser agora, eu quero para o mês que vem. Cara, numa questão de recomposição corporal, definição, Magra Pro Max, shape slim, shape cavalona, cara, se você quer fazer uma coisa rápida, não é esse o rolê, é melhor você perder peso. Eu não preciso perder peso? Então se contente que o trabalho vai ser a longo prazo. Por que eu digo isso? Porque você vai ver uma pessoa perdendo 10 quilos no mês, mas você não vê uma mulher ganhando 10 quilos de massa magra no mês. Mas não vê mesmo. Vai tomar hormônio. Pode tomar, vai converter tudo em espinha, queda de cabelo, colaterais e não vai desenvolver 10 quilos em um mês. Muito, muito raro isso acontecer, a não ser que seja uma pessoa assim, que ela já tinha uma propensão genética para tal, que ela já treinava muito bem, que ela ficou anos de forma natural, já sabia se alimentar, aí ela começou a usar hormônio, e aí, quem sabe, vai ter esse desenvolvimento, mas é muito raro. Às vezes você está pensando assim, eu queria aprender um pouquinho mais, ou melhor, eu queria executar tudo isso, queria que o Dani prescrevesse minha dieta, meu treino, que me acompanhasse semanalmente, te recomendo que você entre na consultoria online. Eu vou deixar o primeiro link da descrição aqui, sem compromisso, você clica lá, conversa com a minha assistente, não tem nada de inteligência artificial, uma pessoa que vai te responder, inclusive a minha esposa. Beleza, tira suas dúvidas, se fez sentido para você, vai ser um prazer para mim poder cuidar de você. Então, eu te vejo do outro lado da consultoria online muito em breve, tá certo? Tchau, tchau!